Bom, e vamos para a leitura do mês de junho. Eu li isto daqui de Tex Willer e isto aqui de Tex Coleção. Foram as duas coleções que eu reli nesse mês. Vamos contar essas aventuras neste vídeo. No mês passado, eu tinha encerrado nesta edição a 38 Alvorecer Sangrento do Tex Coleção. Parei aqui na página 53, que ia começar a aventura em Cedar Mines. Muito bem, essa aventura ela é bastante interessante porque ela aconteceu de uma necessidade do Gianluigi Bonelli de tamponar a ausência do Aurélio Galippini, que caía doente naquele período. Então ele pegou e fez uma série de recortes de aventuras passadas, criando esta aventura. Então, quando nós observamos os quadros desta aventura em Cedar Mines, nós vamos notar que elas foram extraídas, em sua maioria, da aventura em Devil's Holes, aquela aventura da edição número 9 e 10 que nós já contamos aqui. Então foram extraídos esses quadros e composto esta aventura, que foi ambientada na necessidade dos Rangers de fazer uma investigação em Cedar Mines devido ao desaparecimento de um agente lá. Então havia sido mandado Tex para aquela região. Tex ele chega sozinho em Cedar Mines porque ele manda Carson e Kit para buscar suporte no Forte Lipton. Chegando, ele já assume a função de xerife, porque lembremos que eles têm autorização para atuar em todo o território como a lei institucionalizada, como Rangers. Lembremos também que eles estão em guerra civil e imediatamente ele já sofre a hostilidade de um grupo. O fato é que naquela cidade parte carregamentos de ouro e eles, o comando de Ranger, tem medo que esse ouro vá para os exércitos em ação. Quando o Tex está no salão, ele é atacado pelos indivíduos da cidade que não querem a lei lá. A coisa começa com uma troca de socos e vai para um tiroteio. E neste tiroteio eu cheguei a contar, Tex mata 6 homens só nesse tiroteio. Então a aventura se desenrola com ele aguardando contato com o agente, e é bem curioso porque o agente aparece, mas o agente na verdade é aquela imagem do Kit Carson, que havia deixado a barba crescer lá em Devil's Holes. Então observem que o agente passou a ser o Kit Carson. Então isso para tamponar essa falta do Aurélio Galippini. Então ele pegou a imagem do Kit Carson e transformou no agente Ranger que estava na região, o agente Tim Allen. Bom, ao longo da história, Tex vai acabar confrontando esses bandidos e depois receberá o apoio do Kit Carson com a cavalaria do Fort Lipton. Então é uma aventura realmente para tamponar aquela ausência do Aurélio Galippini. E a próxima aventura, O Mistério das Montanhas Brilhantes, vai recorrer a um quadrinho antigo, já ilustrado, e, curiosamente, ilustrado por Uggieri. Então nós temos mais um quadrinho ilustrado pelo desenhista Uggieri. Aqui o Tex e o Jack Tigre. Então eles recebem sinais de fumaça que indica um problema acontecendo numa determinada região, chamada de Montanhas Brilhantes, e eles vão investigar. Lá eles recebem um ataque de índios muito estranhos.
que depois a gente vai saber serem remanescentes dos índios Tonkawa, e que se designam os filhos do Sol. Então esta aventura leva este confronto. Tex depois se separa de Jack Tigre e o manda para a reserva naval atrás de Socorro, e ele vai ficar ali investigando o que está acontecendo. Então aqui nós temos 3 tomadas do Tex de Ujeri. Então com isso encerra-se essa aventura 38 e caímos então para a edição 39, Os Filhos do Sol, com o desenrolar desta aventura, em que Tex acaba descobrindo os hábitos daqueles índios, vestido ou desvestido como eles, e a partir daí ele vai travar contato com uma índia de nome Kioba, e a Kioba vai explicar o que acontece. É uma tribo isolada que não quer a presença do homem branco, temem que eles busquem o ouro que existe lá, e Tex vai acabar isolado por eles, sofrendo um sítio por esses guerreiros. À noite ele consegue descer, toca o pânico na aldeia, pondo fogo em tudo, como realmente o Tex faz, e é neste momento que os Navajos chegam. E a história tem um fim praticamente precoce, ficando aqueles índios lá contando com o segredo do Tex. E nós então vamos iniciar, curiosamente, sem um título, uma nova aventura. Essa nova aventura entra novamente nos eixos e começa com eles acampados e recebendo um tiro aleatório. E daí vão investigar, vão perseguir, vão parar em uma cabana com um certo Willie Rick. E esse Willie Rick conta que eles estão sofrendo as investidas de Tom Tender, um poderoso que quer tomar conta de toda a região na cidade de McCoy. Então ele conhece o vilarejo desses colonos, que é Yampa Flat, um vilarejo no qual eles praticamente foram obrigados a ocupar, porque foram expulsos de suas terras. Então Tex tem a ideia de mandar Carson e Kit para o povoado de Bridge, a fim de que eles possam encenar um papel. E daí Tex vai ter com um xerife que se encontra na folha de pagamento do Tom Tender. Então, a partir daí nós já conhecemos a encrenca. O Tom Tender vai pressionar o xerife para saber o que um Ranger está fazendo lá, porque o Tex se apresenta como Ranger, justamente por estar em missão oficial, né? Observem que ele fica o tempo todo com a estrela de Ranger na camisa. E quando Carson e Kit voltam, dizendo ser donos das terras que compraram daquele Willie, a encrenca está feita. E o xerife, pressionado, pede então demissão, fazendo com que o Tex seja o xerife até a votação de um novo xerife. Desta forma, o Tex pretende pôr as coisas no eixo. Carson e Kit se instalam nas propriedades de Willie, observe lá a propriedade incendiada, né, pelos homens de Tom Tender, e a partir daí vai haver então uma pressão, e uma forte pressão, para que o poder instituído, naquele status quo, se mantenha. Mas Tex faz frente a essa força. Ele como xerife e Carson e Kit Wheeler como supostos novos colonos daquela terra. Encerrada a edição 39, a edição 40, Anjos da Vingança, dá continuidade a esses enfrentamentos. É curioso que neste momento, numa ausência do Kit Carson, os bandidos fazem um ataque lá na região onde eles estão tentando se instalar e botam fogo em tudo. E o Carson fica
penalizado, crendo que o Kit pode ter morrido. Aqui ele até fala que não sabe como vai dar a notícia ao Tex. E ele vai muito preocupado até a área, depois que o fogo apaga, mas o Kit tinha se livrado e ele o reencontra. E o que é curioso é o carinho demonstrado pelo Carson ao ver o afilhado vivo. Eu acho que é a única manifestação de carinho entre Carson e Kit de toda a historiografia texana, pelo menos com um abraço e esse afeto todo. Bom, como retaliação à brincadeira do fogo, Carson e Kit provocam um estouro da boiada para cima da fazenda do Tom Tender. E neste momento eles encontram o Tom Tender. E o Tom Tender, sem falar, reconhece que se trata de Kit Carson, teme uma retaliação federal, coisa que de fato não está acontecendo. Tex e Kit Carson estão mais ou menos agindo por conta própria, mas ele percebe e resolve então fazer um armistício devolvendo as terras aos colonos. É uma das poucas vezes em que o próprio vilão se redime nas aventuras texianas, e isso também é bacana. O que temos a seguir é a Cruz Trágica, não confundir com a famosa aventura do Tite. Essa Cruz Trágica é porque, cavalgando depois daquela aventura, eles vão se deslocar até uma cidade, um povoado, que na verdade está abandonado, e eles veem um bando de encapuzados instalando uma cruz e amarrando um cidadão supliciado à cruz. E quando eles vão ver, esse homem foi morto a chicotadas, e ao adentrarem a vila abandonada, eles são acossados por um grupo armado que os ataca, obrigando eles a se instalarem e fazerem a defesa. Quando eles ouvem o grupo armado chamá-los de danitas, eles percebem que está havendo uma confusão. E então começa a se desenrolar uma nova história, pois os danitas são um grupo radical de extermínio do grupo dos Mormons, que povoavam aquela região do Utah, onde eles se encontram. Bom, a partir daí vai começar uma épica aventura em que colonos, aqui em conversa com o Tex, cercado pelos danitas. Colonos são fustigados pelos grupo radical Mormon, os danitas. E Tex, Carson e Kit tendem a fazer frente a esses abusos. Aqui eles atacam a vila dos colonos, incendeiam tudo, e depois Tex, reunido com os colonos que conseguiram sobreviver, vai prestar suporte do jeito Tex de ser, né? Ele toma as rédeas e começa a orquestrar o que acontecerá com o destino daquela comunidade. Então eles vão visitar a cidade dos Mormons, chamada Tidwell, e lá eles vão conversar com os anciões. E então vão ficar sabendo que o próprio ancião não aprova a ação dos danitas. Então ele pega a carta branca com o ancião para tentar resolver aquilo da melhor forma possível. O que existe por trás desta aventura, continuada aqui no número 41, Caravana da Morte, belas capas, né, do Tex Coleção desse período. O que existe aqui é que os danitas agem criminosamente para enriquecer, matando supostos pagãos que invadem supostamente as suas terras, porque eles compram, mas eles compram de um empresário corrupto que vende com esse intuito, que os danitas depois matem aqueles colonos. Então, sabendo dessa trama, Tex vai atuar com os colonos nesse sentido, promovendo muita briga, muito confronto, muito tiroteio,
Uma história bem estruturada, bem escrita, bem ilustrada pelo Gênio Gallup. Realmente muito boa essa história. Os enfrentamentos acabam ocorrendo entre um líder religioso, né, mormon dos Danitas, chamado Sam Sharp. Tem certo protagonismo do Kit Wheeler, já não se vê mais o mesmo protagonismo que se via antes. Provavelmente a ideia de dar a ele uma revista particular, né, já foi deixada de lado. Então já temos um Kit mais comedido, embora com protagonismo. A aventura ainda continua no próximo número. Vamos para o número 42, que já traz o nome da próxima aventura, Paiutes. E aqui então vai ter a conclusão desta aventura contra os Mormons. Os Mormons, historicamente, realmente tinham um papel bastante ativo e truculento naqueles estados da nação americana. Então isso é retratado não só nesta aventura, como em outras aventuras texianas. Concluída esta aventura, inicia-se então a aventura Paiutes, que é um grupo de índios que rouba gado. E Tex quer saber por quê. Investigando junto ao principal fazendeiro, que tem os gados roubados, ele vai ver a mãozinha de renegados brancos que estão aproveitando-se dos gados para suprir o exército e, consequentemente, favorecer a guerra. Tex então se envolve com os índios Paiutes, que estão se armando com armas do exército. Tex tem os enfrentamentos comuns quando ele se envolve com índios, né? E isso leva aos cabecilhas desta tramóia. E daí surge então um nome histórico, que é o do general Quantrill, que foi um bandido assassino que usava a guerra como desculpa para perpetrar os mais absurdos crimes. Então esta edição termina praticamente às vésperas de desbaratar aquele roubo de gado com a venda de armamentos, para entrar então nesta aventura do número 43, na trilha de Quantrill, em que, concluída o desvendar daquele foco de renegados, Tex imediatamente já se lança na busca por Quantrill, fazendo contato então com a cavalaria sulista. Observem que a guerra civil continua pano de fundo, né, dessas aventuras. E vai então para Fort Russell, aonde deixa lá Kit Carson, porque Kit Carson acaba recebendo uma missão do comandante do forte para escoltas. Então, junto com Kit, Tex parte na pista de Quantrill. E aí acontece algo histórico nas aventuras e na mitologia texiana, que é a primeira vez que Tex e Kit Wheeler se vestem com roupas indígenas, que vai dar a origem da vestimenta de Águia da Noite e Falcão Pequeno. Só que essas vestimentas ainda não trazem os sinais do wampum, a testa, né, e nem símbolos, né, apenas trajes indígenas. Inclusive, notando os cavalos, eles estão selados apenas com um manto, né, à moda indígena. Então, é o primeiro momento histórico que surgem essas roupas indígenas nos personagens. E aqui, então, eles vão fazer enfrentamento aos índios da tribo Corvo, os Corvos, né? Então, é contra esses índios que vai haver o maior enfrentamento aqui, porque são eles
que estão aliados a Quantrill. Tex e Kit fazem prisioneiros, vão até a tribo dos Corvos e lá dá uma escaramuça, eles acabam matando um líder de outra tribo aliada aos Corvos, que são os Shoshones. O cacique joga um tomahawk na cabeça do Kit e imediatamente é abatido por Tex, e aí começa uma escaramuça dentro da própria aldeia onde eles estão supostamente hospedados. Com a fuga de ambos, eles se separam. Tex manda Kit para o forte, na tentativa de buscar socorro, e ele fica sozinho à cata do Quantrill. Acontece, porém, que Kit acaba encontrando uma carroça que está levando uísque para os homens de Quantrill. Essa carroça é atacada pelos índios e o próprio Kit fica cercado junto com o condutor da carroça, cercado pelos índios. Então ele vai resistir a esse assédio, enquanto paralelamente o Tex está na pista de Quantrill. Livres do assédio, Kit se despede do homem da carroça, que era um criminoso, né, levando o uísque para os índios, mas ele o recomenda para que vá ao forte e ele próprio vai na pista do Tex. E neste mesmo momento, quem está observando o Tex isoladamente no terreno é o próprio Quantrill. E aqui está a figura do general Quantrill, que de fato existiu. Ambos vão acabar se encontrando e Tex acaba capturado. Quando o Tex está no poste da tortura, Kit vem em seu auxílio, fazendo aí a soltura do Tex à distância com arco e flecha. Essa podia ir para aquele vídeo das frias, né? Mas tudo em nome da aventura. E aqui está a fuga de ambos, que acabam sendo também isolados e cercados em uma montanha. E aqui vai desenrolar um dramático diálogo entre pai e filho, porque, e é a primeira vez que eu vejo isso com tanta veemência, de que Tex tem a certeza absoluta que vai morrer. Ele e o Kit. Que é como começa esta edição, o Sagrado Bisonte Branco, nome da próxima aventura, né? Edição 44. E começa com o Tex ciente de que vai morrer. Quem está otimista nessa situação é o próprio Kit. E aqui também acontece uma coisa muito bacana, que eles estão assediados e o Quantrill e os seus guerreiros Shoshones e Corvos estão à fogueira. E é o Kit, tal qual o Kit Carson naquela outra aventura do assédio lá da montanha, é o Kit que resolve dar um tiro no Quantrill a uma distância impossível de acertar, né? Mas ele acaba acertando o bandido que está próximo do Quantrill. E quando o Tex vai falar bom tiro, ele diz: nada de elogio que eu mirei no Quantrill. Então o afilhado repete o que o tio fez lá naquela outra edição com um belo tiro. E essa história então tem o desfecho com o suporte da sempre esperada cavalaria guiada por Kit Carson. E daí nós vamos para o Sagrado Bisonte Branco, que é a próxima aventura, que vai ficar para o próximo mês. Então, estas foram as edições lidas de Tex Coleção. Eu estou aqui fazendo um apanhado geral do Tex Coleção, desde o número 1, né, que eu estou relendo nesse ano de 2025, dando aí os detalhes das aventuras justamente para que haja esse registro em vídeo dessas aventuras, né? Seguimos então agora para essa grande aventura de Tex Willer. Esses arcos do número 18 ao 23 formam uma única aventura. E eu devo confessar que na primeira vez que eu li, eu fiquei com um pé atrás, mas lendo novamente, isso daqui se mostrou bom
demais. Com roteiros de Mauro Bozelli e a arte do impressionante Michele Rubini, nós temos a primeira edição, O Agente Federal, de número 18. Nós temos um Tex Willer na aldeia dos Apaches Chiricahuas de Cochise, conversando com o Cochise e com o Jimmy Jones, aquele ladrão de cavalos que apareceu nas primeiras aventuras desta coleção Tex Willer. Então o Tex está lá comodamente contando as últimas aventuras vividas depois daquele episódio que nós tratamos no vídeo anterior, em que ele salva aquele jovem da vida do crime. Muito bem, Tex conta de uma implacável perseguição que seguiu de uma posse que, curiosamente, de condado em condado, continuava seguindo ele para sua surpresa, interpelando alguns de seus seguidores nos pântanos do sudeste do Texas. Ele vai descobrir quem está ao encalço dele é um U.S. Marshal, ou seja, um agente da lei que tem jurisdição em todo o território americano e que se chama Brian Carswell. Ciente desta informação, Tex não faz mal aos agentes da lei. Tex tem aquela preocupação em não cometer nenhum crime contra agentes da lei. E ele então vai resolver se esconder na cidade de Corpus Christi, no Texas. Nessa cidade ele revê alguns amigos, pois ele está no Vale do Nueces, e ele encontra Milton Favor. Milton Favor, perdão do trocadilho, faz um favor para ele e compra uma passagem de Galveston a Tampa pelo mar, em embarcação, para que ele fuja, porque o Milton Favor sabe dessa busca deste agente federal. Mas o Tex ignora, não quer sair do Texas e acaba observando as coisas de longe. Ele tem um envolvimento amoroso com a bela Anita, rola até uns beijos, mas o agente federal, Carswell, o procura também ali, e ele então é obrigado a fugir. Alguns enfrentamentos muito bacanas, tudo muito bem desenhado na arte do Michele Rubini. E concluímos então este arco de número 18. No arco de número 19, Fuga no Mar, vai tratar exatamente disso, a fuga de Tex, porque acossado do jeito que está pelo agente Brian Carswell, ele se obriga a aceitar o favor do Milton Favor e precisa fazer de Corpus Christi a Galveston de cavalo em uma semana 300 quilômetros. Ele vai chegar em cima do laço, vai saltar com o dinamite para o deck do navio e apresentar o seu ticket de passagem no nome de Jack Rawlins. Esse é o nome falso que ele vai adotar durante a viagem. A arte de Rubini é realmente impressionante. No navio, ele ganha algumas partidas de pôquer para se distrair, mas quem está no navio, e quando vocês lerem a aventura vocês descobrem como, lá está Brian Carswell, que já está no rastro de Tex. E em contato com o comandante do navio, então ele vai fazer algumas artimanhas para tentar capturar o Tex. Ele não pode fazer isso no navio, por motivos óbvios, né? Ele está sozinho. O Tex tem fama de ser dedo leve no gatilho, então ele não quer correr o risco, ele quer esperar chegar em Galveston. E aí acontece as estripulias desta aventura, muito bem amarrada, muito bem distribuída aqui ao longo dessas 66 páginas dos bons tempos em que Tex Willer era mensal e fininho.
Muito bem, concluída esta edição, agora iremos para Tampa, na Flórida, na terra dos Seminoles. Nesta aventura, Tex vai ganhar a vida em um saloon como jogador de pôquer. E ali ele vai ter uma encrenca com um oficial do exército chamado Fairfax. O tenente Fairfax faz parte das tropas estacionadas em Tampa porque eles estão em guerra histórica, contra os indígenas da tribo Seminole. E aqui Tex tem um novo affair romântico com a belíssima Zoe, uma mestiça de sangue branco, negro e seminole. Os militares insistem para que Tex incorpore-se ao exército para a guerra contra os seminoles. Ele é livrado de uma armadilha sórdida por uma patrulha do exército, comandada pelo capitão Pine, que é um oficial que tem alguma estima pelo Tex, pelas suas ações em Tampa mesmo. Vivendo na casa da Zoe, ele recebe a visita do sargento Cannon, e esse sargento vem falar que tem um agente federal atrás de um tal de Jack Rawlins. Neste momento, aqui em Tampa, Tex já assumiu outra identidade, agora ele é Ben Walker. Então o sargento, discretamente, praticamente ciente de que ele é o procurado Tex Willer, avisa ele que o melhor jogo é ingressar nas fileiras do exército para fugir do sabujo federal. E é aí que Tex veste a farda e está lá Tex incorporado ao exército americano, fato completamente inédito na historiografia do personagem. Este é o Capitão Pine, que já em campanha, nos pântanos da Califórnia, conversa com o tal Ben Walker, perguntando dele sobre as experiências com os índios. Tex evita entrar em ação contra os indígenas, porque entende que a luta dos indígenas é justa. Mas, vestindo a farda, é muito difícil dele ficar neutro. O Capitão Pine dá a missão para ele proteger as carroças com os canhões da artilharia e os seminoles atacam. Aqui está uma bela imagem dos seminoles. Muito bem, vamos então para a edição número 21, Os Voluntários da Flórida. E aqui está então o Tex enfrentando os seminoles. Ele conhece esse negro, que mais tarde saberemos se chamar Wilson, e ele salva este combatente seminole, mandando-o fugir para que ele não caia vivo na mão dos soldados. Os seminoles, eles aceitavam nas aldeias os negros fugidos da escravidão. Os seminoles eram bastante inclusivos. Então, eles tinham várias etnias na própria tribo. O que eles não suportavam eram os brancos devido às barbárias da guerra. Muito bem. Entre indas e vindas, o tenente Fairfax, aquele desafeto de Tex, que está na missão, ele passa a assumir o comando daquele efetivo militar, porque, segundo ele, o capitão Pine morreu em combate. E aí Tex vai para uma patrulha com uns civis muito bandidos, sanguinários, vendo uma tribo desprovida dos guerreiros, somente mulheres e crianças. Ele entra em conflito com aqueles civis que querem dizimar a tribo. Aqui a imagem panorâmica da tribo Seminole, só com crianças, mulheres e idosos. Desse conflito acaba havendo a morte de um dos civis, e quando a patrulha do tenente Fairfax chega ao local, acusa Tex de insubordinação, crime de guerra pela morte do civil, e aí há um novo conflito e Tex acaba desertando junto com um outro guia do exército chamado Logan. Então a aventura agora vai estar às voltas com essa patrulha de civis buscando o Tex. Tex faz um ato heróico nesta perseguição,
os crocodilos atacam os civis. Tex acaba salvando alguns e com isso ele cai na graça desses perseguidores, mas acabam na fuga caindo na mão dos seminoles. E com isso encerra-se então esta edição. Vamos para Guerrilha no Pântano, a edição de número 22. Capturado pelos os seminoles, comandados pelo próprio chefe de guerra e cacique Olatamico, outro personagem histórico que realmente existiu, cujo nome conhecido entre os brancos era Billy Bowlegs. Então o Olatamico acaba querendo executar aqueles dois combatentes, o Tex e o Logan, mas aí há a interferência daquele combatente negro, o Wilson, que fala a favor de Tex. O Logan, que é negro, os seminoles iriam pegar para a tribo de qualquer jeito, sem problemas. O problema era o Tex, que era branco. Mas como o Wilson fala a favor do Tex, ele é levado para a aldeia e lá ele vai passar por um conselho de anciões para ver se ele é aceito. Depois de algumas encrencas que vocês saberão lendo essa aventura, ele acaba sendo aceito e é solicitado então a ele contribuir com o esforço de guerra dos índios, coisa que ele também não quer fazer para não entrar em conflito e acabar matando soldados. Nesse ínterim, quem chega lá no front é o sabujo Brian Carswell, que falando com o Tenente Fairfax acaba contando que aquele Ben Walker é de fato Tex Willer procurado da lei. Fairfax não gosta do Tex e já tem mais um motivo para caçá-lo. E aí começa uma caçada dupla, tanto dos militares do exército, que ainda desconfiam que Tex está vivo, há um boato que ele morreu nas mandíbulas dos crocodilos, e do próprio Carswell, que com um guia civil vai atrás de Tex. Há umas belas reviravoltas nessa aventura e vamos para o último arco, o arco de número 23, Nas Mãos da Lei. E aqui há, então, todo o desenrolar da história. Muito dramático, muito bem desenhado pelo Rubini. Olha essa expressão de dor, com um tiro no ombro. Isto é muito bem representado. Tem várias imagens fortes, com belíssimas expressões faciais. Olha, Rubini é realmente um gênio da arte. Desenha muito bem. A conclusão desta aventura realmente é impressionante. Gostei muito de reler esses arcos. Tex Willer continua sendo uma belíssima coleção. E se você não leu, vai atrás que vale a pena. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Forte abraço.